todas as religiões, a palavra de Deus apresenta que quando você conhece a Jesus como seu salvador pessoal, você desfruta de paz, de alegria, de mansidão. Agora, o que dizer da depressão? A depressão não atinge as pessoas que conheceram a Jesus, que se entregaram a Jesus? Existem muitas pessoas que acham que a depressão é algo do mal. São coisas demoníacas, possessões demoníacas. Será que é isso mesmo? O que a Bíblia fala sobre isso? Existe um texto na Bíblia que eu queria até ler aqui para nós começarmos o nosso programa, sobre um personagem que tinha acabado de ser usado por Deus, fazendo um milagre e espantando, tirando de perto, tirando do páreo qualquer deus de Baal, e num momento se encontra em profunda depressão. Olha só o que o texto diz, está em 1 Reis 19, eu vou ler só o versinho 4 para você ter uma ideia. Esse personagem que eu estou falando é de Elias. E olha o que estava acontecendo com Elias. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Esse texto não é claro de uma pessoa que está deprimida a ponto de querer a morte? Agora, o que nós estamos ensinando todo o tempo sobre a palavra de Deus, sobre a paz que quando você conhece Jesus, você tem? Será que algum tipo de enganação isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande estar na tua presença e ter você como nosso telespectador. Quinta-feira é um dia atípico, o programa Na Mira da Verdade, a partir das 2 horas, chega aí na sua casa para tirar de você algumas perguntinhas bíblicas capciosas para nós colocarmos na mira da verdade e respondermos à luz da palavra de Deus. E hoje é um dia assim, nós estamos aí para fazer com que as perguntas, as dúvidas que você tem, os questionamentos bíblicos, teológicos, religiosos que você, quem sabe, tenha, possa mandar para a gente e nós aqui, de acordo com a palavra de Deus, respondermos na mira da verdade. Vamos começar o programa cumprimentando o professor Leandro Quadros. Professor, quinta-feira à tarde é sempre um dia especial. A gente está aqui na correria do trabalho e a gente para um minutinho para estarmos aqui com o programa Na Mira da Verdade. É ou não é, professor? É um momento, não é, Tito, muito gostoso em que nós deixamos de lado a correria e viemos para o programa para, assim, descansar, né? Porque o programa é um momento de nós relaxarmos e podermos interagir com os nossos queridos ouvintes e internautas e telespectadores também. Como você sabe, nós aqui trabalhamos na Rede Novo Tempo, além do programa Na Mira da Verdade, tanto o professor Leandro Quadros quanto eu, temos atividades que nós fazemos aqui. E durante o dia nós trabalhamos aqui e na terça-feira à noite nós nos preparamos para estar na tua presença com o programa Na Mira da Verdade. E a partir deste ano, nas quintas-feiras também ao vivo nós estamos aqui. Então, para a gente é um privilégio poder fazer mais uma vez na semana o programa Na Mira da Verdade e chegar até você. Mas eu sempre costumo dizer que quem faz o programa são vocês. São as suas perguntas, os seus questionamentos que são a base do programa Na Mira da Verdade. Né, professor? É isso mesmo. Nós convidamos que todos enviem suas perguntas, seus questionamentos. Não importa de que religião você seja, até mesmo se você for um ateu, o importante é que você mantenha contato conosco para juntos estudarmos a Bíblia e percebermos a relevância dela para a sua vida. E olha, professor, a cada programa aqui nós estamos começando com um tema. E hoje o tema que chegou uma pergunta pra gente, que eu escolhi como para nós começarmos o programa, é sobre a depressão. Certo. A gente sabe que a depressão tem acometido muitas pessoas. Mas aí você pode me dizer assim, se você conheceu a Jesus,
A Bíblia não te garante que você vai ter a paz, que você vai ter a tranquilidade? E como é que você pode me explicar a questão da depressão? Existe uma pergunta de uma telespectadora que mandou pra gente aqui. Ela disse o seguinte, olha, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, sou adventista, ela é adventista há 10 anos, mas luto contra uma forte depressão e sinto vontade de me matar. Eu li um texto aqui, professor, do profeta Elias, certo, que também ele passou por um momento desses. Agora, como que a gente pode passar para o nosso telespectador a questão da depressão? Porque existem até especulações de que a depressão são possessões demoníacas. Isso é verdade, professor? É muito interessante, Tito, esse texto que você leu de 1 Reis 19:4, pelo seguinte. Ali nós percebemos que Elias, um profeta de Deus, consagrado a Deus, enquanto ele fugia da rainha Jezabel, que o ameaçou de morte, a pressão emocional foi tão grande que Elias ficou depressivo, teve uma depressão naquele momento. Então veja bem, se depressão fosse possessão demoníaca, como alguns cristãos infelizmente desinformados dizem, com certeza Elias seria um possesso pelo diabo. E nós não podemos acreditar numa coisa dessas porque Elias foi usado por Deus. Tem um outro exemplo bíblico também muito interessante, que para mim é o mais forte, é de uma pessoa que não teve depressão, ou melhor, não foi uma pessoa depressiva, mas teve momentos de depressão. Eu vou ler para vocês aqui um texto que se encontra em Mateus capítulo 27. Deixa eu dar uma olhada aqui, Mateus, ou melhor, acho que é capítulo 26, exatamente. Capítulo 26, verso 38. Quem falou isso foi quem? Jesus Cristo. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, um pouco antes de morrer na cruz, ele sentiu uma profunda angústia, uma tristeza, que ele falou o seguinte: eu estou triste até a morte. Será que alguém terá a audácia de dizer que Cristo sofria de possessão demoníaca? Claro que não. A depressão, ela é uma doença. E assim como um cristão não está livre de outras doenças enquanto ele estiver neste mundo de pecado, ele também não está livre de ter uma depressão, não é? Ele pode passar por circunstâncias difíceis na vida ou pode ter passado nos seus momentos de infância e esses sintomas de depressão se manifestaram, por exemplo, na fase adulta. Isso pode acontecer, não é? Agora, o que a Bíblia diz sobre a forma de lidarmos com a depressão? Interessante que neste capítulo que o Tito leu para nós, em 1 Reis 19, aqui apresenta vários sintomas que Elias teve e também a forma como Deus lidou com essa doença. Por exemplo, aqui em 1 Reis 19, no verso 4, nós percebemos que Elias, quando soube da tentativa de Jezabel em matá-lo, ele fugiu para o deserto e ficou solitário lá. Ou seja, o primeiro sintoma de depressão, isolamento social. Perceba se alguém na sua família não se encontra nessas condições. Quer ficar muito sozinho, não quer estar no meio das pessoas que ama, isso pode ser o sintoma de depressão. Outro sintoma que Elias manifestou está aqui no verso 5, ó. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Ou seja, várias vezes no capítulo você percebe que Elias teve um excesso de sono. Então, isolamento social, sono excessivo são sintomas de depressão. A pessoa com depressão, muitas vezes, ela quer buscar uma fuga da realidade. E uma das maneiras de fazer isso é dormindo, não é? E aí você percebe aqui, a partir do versículo 7, melhor, do versículo 5, como que Deus lidou com esse problema de Elias. Primeiramente diz o seguinte: quando ele estava dormindo, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha, a pessoa que tem depressão, ela tem que ter uma alimentação balanceada e correta, né? Tem que ter uma alimentação saudável. Outra coisa, no versículo 7, você percebe que o anjo animou Elias a se levantar e prosseguir no seu caminho. Ou seja, o deprimido precisa de alguém que lhe dê injeções de ânimo, sem forçar a barra, é claro. E como consequência dessa terapia aqui,
né, diz no verso 8 que Elias se levantou, comeu, bebeu e prosseguiu o seu caminho. Só que não parou por aqui. Você percebe que dos versos 10 ao 12, Deus provoca um diálogo com Elias. E aí Elias começa a desabafar, a contar do seu medo, da sua preocupação. Ou seja, Deus fez uma terapia com Elias. Então você percebe que, biblicamente, a pessoa deprimida precisa de uma alimentação saudável, de injeções de ânimo e de uma terapia para que ajude-a a lidar com os seus problemas. E nós poderíamos também aqui mencionar a importância de um tratamento medicamentoso para certos casos de depressão. Então não se julgue culpado ou culpada por você ter uma doença. Não pense que Deus está longe de você. Mesmo que você se sinta longe de Deus por causa da sua depressão, eu quero animar você a crer mais na Bíblia, que afirma que Deus está com você, do que crer nos seus próprios sentimentos. E eu vou ler para você, para finalizar, o Salmo 34, verso 18, que afirma assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Veja, Deus está perto de quem tem depressão. Mesmo que você se sinta longe de Deus, Ele está perto de você. E através de uma terapia, de uma medicação, de uma alimentação saudável, de injeções de ânimo, através de atividade física e de um investimento em sua vida espiritual, Deus vai recuperar você e lhe ajudar a sair dessa. Faça uma terapia, cuide dos seus pensamentos e leia essas dicas de 1 Reis 19, porque Deus, Ele quer e vai curar você dessa depressão. Muito bem, professor. Bom, nós temos uma outra questão aqui, mas eu queria ler o texto que está relacionado com essa questão. Mas, professor, veja só, a gente percebe na palavra de Deus, na divisão que tem entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que Jesus é apresentado no Novo Testamento. Certo. Agora, existe algum momento do Velho Testamento em que Jesus apareceu para um ser humano? Deixa eu ler um texto aqui e você vai me dizer se realmente é essa a questão. Olha só, a questão é a seguinte. Em Josué 5,13 diz que Deus apareceu a Josué. Seria uma das aparições de Cristo no Antigo Testamento? Veja só, Josué 5, de 13 a 15 diz o seguinte: Josué estava perto da cidade de Jericó e de repente viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou do inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou e disse: estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Professor, nesse texto aí está representando uma das aparições de Jesus no Velho Testamento ou não? Exatamente, Tito. Aqui acontece uma coisa interessante. Você percebe que quando aparece esse ser celestial para Josué, esse ser celestial fala assim: tire as sandálias dos pés porque o lugar onde você está é santo. Ou seja, não é simplesmente um anjo que apareceu ali, porque essa é a mesma linguagem que Deus usou em Êxodo capítulo 3 para Moisés. Ok. Quando Deus apareceu para Moisés no meio de um arbusto, uma sarça ardente, ele falou assim: tira as sandálias dos pés porque o lugar onde você está é santo por causa da presença de Deus. E aqui na minha tradução, Tito, este ser em Josué 5,14 se identifica como príncipe do exército do Senhor. Quando nós vamos para Isaías capítulo 9, verso 6, nós percebemos que este título príncipe, ele é aplicado a Jesus Cristo. Isaías 9, verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, em Josué capítulo 5, acontece uma chamada teofania. O que é uma teofania? É uma aparição divina
em forma humana. E a pessoa que está ali realmente é Jesus Cristo antes da sua encarnação. Nós percebemos também Cristo aparecendo no Antigo Testamento em Gênesis capítulo 18, quando o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Muito bom, professor. Bom, nosso programa está apenas começando. Nós temos ainda muitos questionamentos aqui a colocar na mira. Se você tem a sua pergunta, mande pra gente. Para você participar do programa, basta mandar um torpedo SMS para 12 91566972 e a gente recebe aqui na hora. Ou então acesse o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta já já. Já estamos de volta e este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Ou seja, os seus questionamentos, as suas dúvidas bíblicas, teológicas, religiosas, você manda pra gente e a gente coloca na Mira da Verdade e o professor Leandro Quadros responde à luz da Palavra de Deus. Portanto, participe do nosso programa, mande as suas perguntas, mande os seus questionamentos para nós colocarmos o professor na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Eu tenho uma pergunta aqui, daquelas que eu sempre bato aqui, ó. Um dia eu vou derrubar isso aqui ainda. Mas olha só, professor Leandro Quadros, a pergunta que chegou pelo SMS é o seguinte: se os 10 mandamentos não foram abolidos, então quais são as leis que foram retiradas? Professor Leandro Quadros, a gente sabe que os 10 mandamentos não foi abolido. Agora, foi retirada alguma lei? Como é que é essa história aí, professor? Essa é uma pergunta interessante, Tito, pelo seguinte. Mesmo que o judeu não fizesse separação entre leis, ou seja, para ele o termo lei, Torá, se referia aos 5 livros de Moisés. Certo. E a todas as leis existentes ali dentro. Isso não significa que nós não possamos ver uma diferença entre tipos de leis diferentes. Por exemplo, você percebe na Bíblia leis de ordem moral, que são os 10 mandamentos, leis de ordem civil, que regulamentavam o comportamento social do povo de Israel, e você percebe também leis dietéticas e leis cerimoniais, né, que assim regulamentavam as cerimônias de Israel para adorarem a Deus. Realmente, as leis morais de Deus, como você percebe aqui em Mateus 5,17, não foram abolidas, né? Aqui afirma assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim cumprir. Ou seja, a palavra lei aqui se refere aos 5 livros de Moisés e profetas aos outros livros do Antigo Testamento. E aí Cristo fala no verso 18 que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra I ou um acento tio é para tirar da lei do Antigo Testamento sem que tudo se cumpra. Agora, então onde é que na Bíblia fala que alguma lei foi retirada? Para ter essa contextualização. Se pessoas acham que as leis foram retiradas, aonde que fala na Bíblia que foi retirado algum tipo de lei? Tem um texto aqui, Tito, que é Efésios capítulo 2, verso 15, que vai nos ajudar a esclarecermos que parte da lei, ou seja, que parte do Antigo Testamento está em vigor e qual parte não está mais em vigor. Ok. Né? Efésios 2,15 afirma, falando de Cristo, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Olha. Veja bem, qual é o tipo de leis que deixaram de ter a sua importância após a morte de Cristo? A lei em forma de ordenanças. São aquelas leis cerimoniais, por exemplo, em que havia o sacrifício do cordeirinho para a pessoa expressar fé no Salvador. Ou seja, aquilo que acontecia no santuário. Isso, exatamente. Sabe por quê, Tito? Porque todo aquele simbolismo, aquele cerimonialismo do santuário terrestre era um símbolo do que Jesus faz por nós no santuário celestial. Então, o que acontece? Todo o significado, né, profético das leis cerimoniais foram transferidos para Cristo. Hoje Ele cumpre, né,
toda aquela função. Ele é o nosso Cordeiro que morreu na cruz e ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós no céu. Então nós podemos dizer o seguinte, que a função da lei cerimonial foi transferida para Jesus e que, portanto, essas leis cerimoniais que apontam para Cristo, nós não precisamos mais observá-las. Agora, os padrões morais de Deus não foram abolidos por Cristo. Então quer dizer que esse texto aqui que eles usam de Efésios 2,15 é exatamente para dizer que os 10 mandamentos foram abolidos. Exatamente. As leis de Deus. Muitos distorcem, Tito. Eles pegam Efésios 2,15 e não leem Mateus 5,17 e não leem Hebreus 8,10, por exemplo. Hebreus 8,10 fala que neste novo concerto em que Deus vai nos salvar pela graça de Cristo, Deus ele escreve a lei no nosso coração. Que lei tem que ser essa? Só pode ser a lei moral. Deus não ia escrever a lei cerimonial no meu coração, né? Porque ela é um símbolo de Cristo. Agora, se a lei é escrita no meu coração, é claro que os 10 mandamentos continuam em vigor. O problema, Tito, é que muitos cristãos querem guardar 9 mandamentos, não querem guardar um, né? Eles pegam os 10 mandamentos, tiram o 4º mandamento, que ordena a observância do sábado, e aí você pergunta assim, então quer dizer que o mandamento não roubarás, não adulterarás foi abolido? Não, esse não foi abolido. Agora eu pergunto, por que esses não foram abolidos e o sábado foi abolido? Nós não podemos, né, usar de critérios humanos para julgarmos qual mandamento de Deus entre os 10 ali é válido ou não. Nós temos aqui, pela fé e pela graça de Deus, aceitar a palavra de Deus e os seus mandamentos como eles são. Ok, já que você falou aí sobre as leis de Deus, falou sobre o sábado, as leis de Deus e sobre o sábado, eu tenho uma pergunta sobre o sábado aqui que chegou e eu já vou colocar na mira. A questão é a seguinte, o sábado entre as gerações é por concerto perpétuo ou tempo indefinido, como a tradução do Novo Mundo diz? Essa tradução da Bíblia, Novo Mundo, diz que é por um tempo indefinido. Certo. Qual a diferença? É indefinido, é perpétuo, o sábado é para sempre, vai ser no céu assim também? Qual é essa relação, professor? Pergunta interessante. Ali em Êxodo 31:13, afirma que o sábado seria um sinal de aliança perpétua entre Deus e o seu povo. Certo. Na verdade, a palavra perpétua ali, ela tem um significado, né, que pode ser tanto um curto período de tempo quanto um longo período de tempo. Como assim? Então, o que acontece? Se essa palavra, por exemplo, essa palavra ela é ligada à circuncisão, Tito. Na Bíblia diz que a circuncisão seria um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo. Só que hoje nós não praticamos a circuncisão porque a palavra perpétua ali não significa um tempo sem fim, pelo seguinte, porque a prática da circuncisão, né, houve uma continuação de um outro rito em substituição a essa prática, que é o batismo por imersão. Agora, por que o sábado é perpétuo no sentido de ser um tempo sem fim? Porque nós chegamos a essa conclusão com base em Isaías capítulo 66. Aqui afirma no verso 22 e 23 o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui afirma que na nova terra, na terra restaurada, nós vamos celebrar o sábado. Então a palavra perpétua, aplicada ao sábado, se refere realmente a um tempo sem fim. Já a mesma palavra aplicada à circuncisão é um tempo com fim, porque você não percebe na nova terra a circuncisão sendo praticada. Portanto, a tradução tempo indeterminado é correta sim, porque o sábado será um memorial eterno do poder criador de Deus aqui no planeta Terra. Muito bem, professor. Agora, por e-mail, tem uma pergunta que chegou aqui, que é um tanto quanto capciosa. Veja só, professor. Por que algumas denominações têm pastores e outras não têm? Sendo que estas que não têm pastores usam textos, passagens bíblicas, que diz que os pastores são mercenários, e para dizer que os pastores são, de outras denominações são mercenários e vivem do salário eclesiástico,
como interpretar corretamente tais passagens. Ou seja, professor, existe alguma passagem na Bíblia de que os pastores são mercenários, aqueles que vivem do dinheiro eclesiástico? Existe alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso? E por que algumas religiões têm pastores e outras não? Se é que é assim mesmo? Realmente, algumas religiões são contra a igreja ter um pastor assalariado. E eles dizem que isso possui base bíblica, mas na verdade isso não possui base bíblica, isso é uma distorção do texto bíblico. Não é? No que eles se baseiam? Entre os muitos textos que eles se baseiam, um deles é 1 Coríntios, capítulo 9, versos 14 e 15. Aqui afirma o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Aqui nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele não aceitava ser mantido pela igreja de Corinto. Então alguns cristãos pensam o seguinte: já que Paulo não aceitava ser mantido financeiramente, então o pastor atual que aceita um salário, ele é um mercenário. Só que isso é uma distorção do texto bíblico, por quê? Você percebe aqui no verso 14 que o próprio Paulo afirmou o seguinte: aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E aí no verso 13, Paulo faz uma pergunta: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Paulo aqui não está sendo contra um pastor ser assalariado, ele está defendendo isso. O que Paulo está fazendo é afirmar que ele não aceitava isso porque naquele contexto da igreja de Corinto isso seria prejudicial para o ministério dele. Por quê? Porque alguns indivíduos em Corinto o estavam acusando de falso apóstolo. E ele queria provar a todo custo que ele não era um falso apóstolo. E para provar isso, ele se absteve do salário, da manutenção naquela igreja, para não dar o que falar para aqueles falsos acusadores. Agora, que Paulo aceitava ofertas de outras igrejas para ele se manter no ministério, isso fica muito claro quando você lê Filipenses, capítulo 4, por exemplo, né? Que afirma o seguinte. Filipenses capítulo 4, vou ler para você a partir do versículo 15. 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ora, como é que vão dizer por aí que Paulo não aceitava ofertas da igreja para ele se manter, se aqui em Filipos ele aceitou? Então nós não podemos descontextualizar a Bíblia. Ele só não aceitou em Corinto porque havia um problema muito grande lá com falsos ensinadores. E ele não queria ser assemelhado a esses falsos ensinadores. Mas Paulo não está sendo contra o sistema de dízimos e ofertas, né? Através do qual um pastor sobrevive. É claro que a Bíblia também não apoia essa chamada teologia da prosperidade, que também distorce a Bíblia para tirar dinheiro das pessoas. Então nós precisamos ter o equilíbrio e aceitar a mensagem da Bíblia nesse sentido como ela é. Muito bem, professor. O nosso tempo aqui não para, nós temos que ir para mais um intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí não.
Já estamos de volta no programa Na Mira da Verdade. Mais uma vez eu falo para você que para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, que ela chega na hora aqui pra gente, tá bom? Ou ainda pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que lá do lado direito tá dito que o programa está ao vivo, está no ar. Você pode mandar a sua pergunta, que ela chega também aqui pra gente. Ou, se você preferir, você pode ligar pra gente. 0 operadora 12 21 27 3121. Você liga pra gente, nós temos uma equipe pronta para te atender ali e eles irão anotar a sua pergunta e também mandar online pra gente aqui, tá bom? Então participe do nosso programa, mande o seu questionamento, mande a sua dúvida. Você que é jovem, você que de repente está aí numa lan house, por algum motivo está assistindo o programa Na Mira da Verdade, você tem alguma dúvida bíblica? Você tem alguma dúvida sobre religião? Alguma coisa que você não se sente muito confortável na palavra de Deus? Manda pra gente, manda o seu questionamento e nós vamos colocar na mira da verdade e será respondida a sua questão de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Bom, eu tenho uma perguntinha aqui, professor Leandro Quadros, que essa eu nunca coloquei no ar. Opa. É uma pergunta interessante falando sobre a Trindade, mas olha só como foi feita a questão. Sabemos que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Que provas a Bíblia dá de que o Espírito Santo também é uma pessoa? Já que nós falamos aqui sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas distintas. Que provas que a Bíblia dá de que o Espírito Santo é uma terceira pessoa? E se somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, nós somos o quê do Espírito Santo, professor? Olha só o questionamento. Certo. Nós temos que esclarecer uma coisa inicialmente. Em alguns textos a Bíblia fala, de Cristo como sendo o nosso irmão mais velho. Só que em Isaías 9, verso 6, a mesma Bíblia afirma que Cristo é o Pai da eternidade. Então nós temos que deixar uma coisa bem clara aqui. Então essa segunda parte da questão, né, professor? Exatamente. Se Deus é Pai, Jesus, nós somos irmãos de Jesus, o que somos do Espírito Santo, então você já está respondendo essa questão de Jesus, sermos irmãos de Jesus, não é isso? Sim, exatamente, porque alguém pode pensar que Cristo é uma criatura, não é? Ok. E aí isso gera um problema teológico gravíssimo. Cristo é chamado de irmão porque ele se familiarizou com a raça humana em ter se tornado humano. Só que Cristo é Pai da eternidade, de acordo com Isaías 9, verso 6. Cristo é tão divino quanto Deus Pai. A divindade, querido amigo que nos acompanha, assumiu nomes funcionais na encarnação. A primeira pessoa da divindade assumiu o nome de Pai, a segunda assumiu o nome de Filho e a terceira de Espírito Santo. E isso para nos mostrar, para se familiarizar com a raça humana, para que pudéssemos entender um pouquinho da divindade. Então, quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, nós temos que analisar uma coisa. Isaías 9, verso 6 afirma que Cristo é Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4 afirmam que o Espírito Santo é Deus. Então, se a Bíblia afirma que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus Pai, de Deus Filho e também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e Deus Filho são pessoas da divindade também. Agora, como podemos provar que o Espírito Santo é um ser pessoal? Você sabe que uma personalidade, um ser pessoal, ele é tido como tal quando ele manifesta emoções, não é? Vontade própria, quando ele fala. E o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia com características pessoais muito claras. Vou lhe apresentar aqui a primeira delas. Podemos ler Atos capítulo 13, versículo 2, que afirma: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, ou seja, separe para mim agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Perceba, o Espírito Santo aqui falou e ainda pediu que separassem pessoas para a obra para a qual ele tinha. Então ele tem capacidade de falar e de tomar decisões.
Você pode também ir para Efésios capítulo 4, versículo 30. E aqui afirma o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo pode ficar triste. Essa é uma outra característica de um ser pessoal. E aí você vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E aqui tem um outro texto esclarecedor. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo fica alegre. E aí você vai para Romanos capítulo 15, verso 30. E aqui é dito o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ora, aqui afirma que o Espírito Santo ama, e ele é mencionado junto com Jesus Cristo e Deus o Pai. Então veja, o Espírito Santo pode falar, pode tomar decisões, pode ficar triste, pode ficar alegre, pode amar. Miqueias 2, verso 7 afirma que ele pode ficar irritado, e ele fica bem irritado com esses indivíduos que dizem por aí que ele não é um ser pessoal. Se você ouvir falar por aí que a Trindade é uma doutrina inventada em concílios, saiba que o indivíduo que afirma isso, ele não sabe nada de história eclesiástica. Essa é uma das maiores bobagens que alguém pode dizer, com todo o respeito. Porque você percebe aqui em Romanos 15, verso 30, Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, que 3 pessoas da divindade são mencionadas já muito antes da existência dos concílios. Então, como que alguém vai dizer por aí que a Trindade foi inventada em concílio? Recomendo que essa pessoa estude mais a Bíblia e que tenha mais respeito para com a história eclesiástica, ao invés de ficar distorcendo certas coisas e colocando dúvidas na mente de pessoas sinceras. Muito bom, professor. Bom, o próximo questionamento, a próxima pergunta que nós temos aqui para colocar na mira da verdade, eu vou contextualizá-la. Professor Leandro Quadros, veja bem. O pecado começou para a raça humana no Éden através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Satanás tentou a mulher a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu o fruto, pecou, levou ao homem. Adão também comeu e pecou. A árvore estará no céu, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, estará no céu por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando os salvos serão transladados, os mortos ressuscitados. Ou seja, quando a humanidade viver definitivamente no céu, haverá ainda a árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma pergunta interessante e a resposta é não, por 2 motivos. É mesmo? Primeiro, pelo seguinte: em Naum, capítulo 1, verso 9, afirma que não se levantará por 2 vezes a angústia. A escritora cristã Ellen White aplica esse texto dizendo o seguinte, que o mal não existirá uma segunda vez. Por quê? Porque todos os seres criados terão tido evidências suficientes de que o mal não presta. Esse é o primeiro motivo, então não há uma razão para existir essa árvore lá. Todos já terão tido evidências de que o mal não presta, todos terão sido testados e provados no planeta Terra, então não haverá necessidade dela. O segundo motivo é que na visão que o apóstolo João teve da Cidade Santa, ele viu apenas a árvore da vida e não viu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está em Apocalipse 22, verso 2, que afirma assim: no meio da sua praça, da Cidade Santa, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, a única árvore que João viu ali, assim, árvore importante nesse contexto, foi a árvore da vida, a árvore que nós comeremos para perpetuar a nossa eternidade. Então a outra árvore do conhecimento do bem e do mal não existirá
no planeta restaurado e muito menos no paraíso. Muito bom, professor. Bom, o próximo questionamento também por SMS, tem uma aqui por e-mail, mas depois eu vou colocar ela. E a questão é a seguinte: eu acompanho o programa Na Mira da Verdade nas terças-feiras e às vezes olho também o programa da Igreja Católica no mesmo dia. E alguém perguntou por que o sábado foi trocado pelo domingo. E o interlocutor respondeu que foi porque Cristo ressuscitou no domingo. Aí os católicos mudaram para o domingo, dia de guarda. Isso é verídico, professor? Foi exatamente isso que aconteceu? Por isso que mudou do sábado para o domingo, como a maioria acredita? Você sabe, Tito, que eu assisti no YouTube o vídeo desse interlocutor que afirmou que os adventistas estão no Antigo Testamento por guardarem o sábado. Eu não sei como que uma pessoa que estuda a Bíblia, chega a uma conclusão dessa totalmente antibíblica, de que nós vamos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Ele não tem prova bíblica para afirmar uma coisa dessa. Eu até estou para produzir, Tito, alguns videozinhos para o blog. Essa é uma novidade que eu nem contei para o Tito. E que a Débora me desafiou, que trabalha aqui no setor web, da Novo Tempo, e nós vamos colocar alguns videozinhos curtos no blog do Na Mira com respostas a perguntas dos telespectadores que não foram respondidas no programa. Isso. E desses videozinhos eu vou colocar uma resposta a esse vídeo no YouTube deste interlocutor aí. Com todo respeito, ele é uma pessoa educadíssima, pelo que eu pude perceber, mas nós discordamos veementemente da afirmação dele pelo seguinte: Romanos capítulo 6, verso 4 afirma que há outra maneira de nós comemorarmos a ressurreição de Cristo. E esta maneira de comemorarmos a ressurreição de Cristo não é através da observância do domingo. Vou ler para você Romanos 6, verso 4, vamos deixar que a Bíblia fale. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. De que maneira nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo? De acordo com esse texto, através do batismo. E quando você vai para 1 Coríntios capítulo 11, você percebe que outra maneira de você comemorar a ressurreição de Cristo e até a volta dele é através da Santa Ceia. Então essa teoria de que nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo é uma teoria fraquíssima. Ela encontra algum apoio em alguns documentos de alguns pais da igreja que viveram num período que a igreja estava em apostasia. Mas eu me pergunto, a nossa regra de fé são os pais da igreja ou é a Bíblia? A Bíblia. Se alguém faz dos pais da igreja sua regra de fé, eu sinto em informar, mas você está em sério perigo espiritual. Porque tinha um dos pais da igreja que acreditava que a doninha, um animalzinho, concebia pela boca. Você vai acreditar numa coisa dessa? Por mais sinceros que os pais da igreja fossem, eles não são nossa regra de fé e prática. E quando você vai para Mateus 5, 17 a 19, que foi um texto que eu já li aqui no início, ali é dito que Cristo não veio mudar a lei, ele veio cumprir, e até a passar o céu eterno é para tirar nenhum assento da lei. Se não é para tirar nenhum assento da lei, como é que vamos tirar o mandamento inteiro do sábado e trocarmos por domingos e festas? O ser humano não pode fazer isso. Mas daí alguns dizem assim, não, mas a tradição da igreja diz que sim. Cuidado. Olha o que Cristo afirmou sobre a tradição quando ela é colocada acima da Bíblia. Mateus capítulo 15, verso 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E no verso 13 ele pergunta, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Não troque a Bíblia pela tradição humana. Faça da Bíblia sua regra de fé e prática, porque no dia do juízo, ninguém vai poder chegar a Deus e dizer assim, ah, Senhor, eu segui a tradição da igreja porque me ensinaram isso. Deus vai dizer para você, ué, mas eu não disse para você seguir tradição de igreja, eu disse para você seguir a Bíblia.
Portanto, siga a Bíblia. E quem segue a Bíblia com seriedade jamais vai aceitar essa ideia do interlocutor de que nós vamos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Por que eu não vou guardar a sexta-feira então? Porque Cristo morreu na sexta-feira e o dia da morte dele é tão importante quanto o dia da ressurreição. Então aceitemos a Bíblia como ela é e não adaptemos a Bíblia para se conformar com a tradição eclesiástica que não esteja em conformidade com a palavra de Deus. Ok, você falou aí sobre os pais da igreja, então o que você me diz sobre a profetisa que é da igreja adventista, que começou a igreja adventista? Como é que você me diz então a questão da senhora White que vocês tanto falam aí? Ela também não foi uma regra de fé? Uma regra de fé ou ela também não fez parte da criação da igreja adventista aí? Como é que fica essa questão? Você sabe, Tito, que realmente algumas pessoas acham que por Ellen White ter sido uma das fundadoras da Igreja Adventista e por nós adventistas crermos que Deus deu o dom profético a ela, algumas pessoas pensam assim: os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia. E é ou não é? E não é isso. Eu tenho, Tito, que dizer o seguinte, que quem afirma isso está mais por fora que arco de barril. Essa sua frase já ficou conhecida, né, professor? Pois é, rapaz, essa frase eu sou tentado a dizê-la. Mas é verdade. Né? Porque você quer ver uma coisa? Eu vou procurar aqui, Tito, um livro da senhora Ellen White, que eu já li aqui algumas vezes essa página, Primeiros Escritos, página 78, para o telespectador ver como que Ellen White considerava a Bíblia. E aí vamos responder essa pergunta, se o adventista faz de Ellen White uma segunda Bíblia. Vamos ver se eu encontro aqui o livro Primeiros Escritos. Está aqui. Este aqui é um dos primeiros livros de Ellen White, né? Tem as suas primeiras visões. Na página 78, que eu já li aqui algumas vezes no programa, ela afirma o seguinte: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Veja, ela está dizendo o seguinte: a palavra de Deus é a vossa regra de fé e prática, e não os meus escritos. Por essa palavra seremos julgados. Percebeu? Ela mesma reconheceu que a regra de fé e prática do cristão é a Bíblia. Nós cremos que as mensagens que Deus deu para Ellen White são para nos levar de volta à Bíblia e não para substituir a Bíblia. Ao contrário de outros que usam a tradição da igreja e a colocam acima da Bíblia. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a Bíblia está acima e que o dom profético dado a Ellen White é apenas uma forma de Deus nos levar de volta para as mensagens da Bíblia. Nada mais que isso. Ok, professor, muito bem. Agora nós vamos colocar na mira da verdade aqui uma questão sobre o divórcio. E a pergunta é a seguinte: quando se separam, quando é que o adúltero pode se rebatizar? Quando é que o adúltero pode casar de novo? A gente percebe na palavra de Deus, lá no começo da Bíblia, na lei de Moisés, que tinha o assunto sobre o divórcio. Foi autorizado o divórcio, mas tinha algumas regras sobre isso. E hoje a igreja também trata desse assunto do divórcio. Por exemplo, o adúltero, ele pode ou não pode se rebatizar? Ele pode ou não pode se casar novamente? Como fica essa questão, professor, na palavra de Deus? Quer ver, de acordo com Mateus 5,32 e Mateus 19,9, uma pessoa só está livre para um novo casamento quando a outra pessoa se casa. Quais são os textos? Mateus 5,32 e Mateus 19,9. Agora, no caso, Tito, do adúltero, é claro que a igreja não pode sair por aí casando o adúltero de qualquer jeito, porque senão a igreja vira uma bagunça, né? Então, o que acontece? É claro que existe perdão para o adúltero, isso nós não temos dúvidas, né? Ali em 2 Samuel 11:12, nós percebemos que Deus perdoou Davi por ter cometido aquele adultério com Batseba. Agora, algumas igrejas estão optando por batizar novamente o adúltero que envergonhou publicamente o nome da igreja depois de 10 anos. É mesmo? Né? E isso é uma coisa interessante, porque mesmo que ele receba o perdão de Deus, se ele, por exemplo, deixou da sua esposa por qualquer outro motivo e foi ficar com a amante dele lá, ele precisa receber uma disciplina. Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. A igreja perdoa? É claro, a igreja representa aqui Deus.
Só que a igreja tem que ter certas normas para que a coisa não descambe, né? Se todo mundo, ao adulterar, já pode ser rebatizado e ficar tudo numa boa, aí vai abrir margem para virar uma bagunça no meio do cristianismo. Agora, biblicamente, tem alguma coisa que reforça isso que você está falando? Sim, a Bíblia afirma, Tito, na questão da disciplina, né? Quando se lê, por exemplo, Hebreus capítulo 12, ali afirma que Deus disciplina os seus filhos para que eles se arrependam, né, e voltem para os caminhos dele. Agora, o tempo em que a pessoa permanecerá em disciplina, isso é algo que a igreja é quem decide particularmente. Muito bem, professor. Uma outra questão é a seguinte: depois do juízo final, da volta de Jesus, ainda haverá livre-arbítrio? As pessoas poderão escolher o mal se quiserem? Nós falamos isso em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo. Mas depois da volta de Jesus, ainda nós vamos ter o livre-arbítrio? Algumas pessoas pensam assim: se Deus vai nos transformar, isso significa que nós não teremos mais livre-arbítrio, porque nós não teremos mais vontade de fazer o mal. Mas ter livre-arbítrio não é só quem tem vontade de fazer o mal que tem livre-arbítrio. Vou lhe dar um exemplo. Quando Deus criou Lúcifer, Deus criou Lúcifer com vontade de pecar? Não. Isso significa que ele não tinha livre-arbítrio? Também não, ele tinha, tanto que ele escolheu o pecado, né? Então, quando Deus nos transformar, ele vai transformar o nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios 15, 51 a 55, só que nós não perderemos a nossa capacidade de escolha. Agora, por que nós não vamos escolher o mal? Não porque Deus vai nos programar como robozinhos, mas porque, de acordo com Naum, capítulo 1, verso 9, como nós mencionamos, nós teremos tido evidências suficientes de que o mal não presta. E por isso, nós não tornaremos mais a pecar, porque Deus terá nos transformado e porque por nossa experiência aqui neste mundo, nós teremos tido evidências suficientes de que não vale a pena se rebelar contra Deus. Muito bem, professor. Bom, nós conseguimos responder muitas perguntas hoje. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Nós temos que encerrar o programa. Okay. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer a sua participação, professor. Nós aqui temos o privilégio de ter você respondendo aí, manuseando a palavra de Deus. E isso, pra gente, é motivo de alegria em ver você respondendo as perguntas que nós fazemos aqui de acordo com a palavra de Deus. E olha, eu esqueci de anunciar aqui o nosso presente que a gente dá toda semana. Eu não posso deixar de anunciar. Tá certo. Se você quiser aprender a manusear a Bíblia, como o professor Leandro Quadros, o conhecimento da palavra de Deus, nós temos um presente para lhe oferecer. É um curso bíblico em forma de uma revista que chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Aí está a revista, você vai poder ver ela de pertinho. Para você receber essa revista na sua casa sem pagar nada, basta você mandar um e-mail para a gente, namiradaverdade@novotempo.org.br. Você preenche colocando seus dados, seu nome completo, seu endereço completo, a sua cidade e você vai receber aí na sua casa, tá bom? Se você preferir, no nosso blog também você tem como pedir o curso bíblico gratuito. Basta acessar novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Então não perca tempo não, peça hoje mesmo que é de graça. Professor, não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aí e até terça-feira que vem, né, professor? Um grande abraço, amigo Tito. Obrigado por sua companhia. Deus abençoe a você. E lembre-se, amigo telespectador, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Você já sabe, todos os seus questionamentos, as suas dúvidas neste programa estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!